Professora, boa noite. Vai ouvir nunca. Boa noite, agora vocês estão me ouvindo? Sim. Tamo. Sim. Boa noite. Gente, é o seguinte, desculpa aí a demora, mas eu tinha que dar um oi para os meninos ali do primeiro período, né? Então, desculpa. Mas aí agora a gente vai ter a nossa aula. Deixa eu mandar o link aqui para o professor William, porque como ele vai dividir a disciplina com a gente, ele já vai se inteirando, né? Do que a gente já viu. Ela tá mutada. Uai, gente, o que será? Vou perguntar de novo. Desculpa aí. Foi? Agora vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. É porque ele encostou aqui, desculpa. Eu queria saber se a professora Aline já deu um retorno para vocês sobre o projeto interdisciplinar 3 e o projeto interdisciplinar 5, que, assim, de acordo com quem está fazendo cada uma dessas disciplinas. Professora, do 5, vamos lá. A Aline delimitou a quantidade de integrantes de grupo e já passou um tema norteando, mas eu não sei se ela passou já para todos os alunos, porque teve gente que ainda não respondeu o questionário. Mas ela já passou um norte, sim, para cada setor de alunos. Uhum. E o 5? Quem faz o 5? Não, esse é o do 5. Ah, Esse e é o o 5. 3, então? Passou a mesma coisa, assim, mais ou menos? Que ele faz. Passou a mesma coisa, assim, mais ou menos? A senhora Que ele consegue, faz. a senhora consegue me ouvir? Sim. Sim. No 3, a gente teve aula com ela ontem, teve a apresentação de alguns alunos que tinham um tema específico, que era voltado para, se eu não me engano, inclusão social, meio ambiente, e tem mais um que, se alguém do terceiro período puder lembrar, que eu não me recordo agora. Mas teve a apresentação da parte dela, e a gente apresentou os temas para ela e já tem um norte meio definido já. Tá bom. Eu estou perguntando isso porque vocês precisam ter essas definições, né? Para vocês poderem responder aquela atividade que eu passei da segunda aula, né? Que era montar o escopo do trabalho, né? Me passar, na verdade, o escopo do trabalho que vocês vão desenvolver no projeto interdisciplinar, né? Na verdade, o trabalho que vocês vão desenvolver como produto final para apresentação nos sites. Porque a partir disso é que vocês vão conseguir responder também a atividade da aula 3 e a atividade de hoje, que eu vou mostrar para vocês no final. Então, vocês precisam organizar rapidamente, né, esses grupos, o tema do trabalho, né, o que vocês vão fazer, para que vocês consigam fazer essas atividades, porque vai começar a ir acumulando. Porque a cada aula você vai ter que fazer novas coisas sobre esse trabalho, certo? Eu já pedi para a professora Adriele
verificar com a professora Aline, né, o andamento e tal, para ela poder dar uma posição mais correta para vocês, para que a gente desenrole essa parte, certo? Então, vamos lá. Gente, se cair de novo aí, vocês abrem o voice, abre o microfone e me fala, tá? Por favor. Hoje o que nós vamos fazer vai ser verificar, né, entender quais são os principais diagramas da UML. Então, eu vou mostrar para vocês quais são esses principais diagramas, né? O que é a UML, quais são os principais diagramas, e vocês vão começar a dar uma olhada nisso. A gente vai ter a cada aula, né, nós vamos ver alguns diagramas diferentes com mais detalhes. Hoje a gente vai ver de forma bem geral os principais. Depois nós vamos ver todos eles com detalhes. E aí vocês vão precisar ir construindo isso para o trabalho de vocês, né? Para o projeto que vocês apresentarão no final do semestre, passo a passo. Né? Cada diagrama que a gente apresentar aqui, vocês vão construir o equivalente lá para o trabalho de vocês e assim por diante. Certo? Professora, só uma pergunta. Compartilhando a tela? Uai, eu achei que eu estava. Mas não, né? Senão vocês estavam vendo. Desculpa aí, gente. Vocês me lembram dessas coisas que eu não faço, certo? Agora tá, né? Sim, agora sim. Desculpa aí. Cada vez que eu errar, vocês... Ah, deixa eu ver uma coisa aqui também. Calma. Gente, eu aprendi um negócio e aí eu preciso... Vou parar de compartilhar aqui só um pouquinho, tá? Tá. Deixa eu compartilhar a tela de novo. Pronto, agora vocês estão vendo a minha tela? Tô Sim. tô sim. Uhum. Sim, né? Sim. Sim. Por que eu não ouço vocês alto, só baixo? Que eu tô surda? Sim, também, né? Os livros que a gente usou para a montagem dessa aula foram esses, todos eles estão nas referências básicas e complementares da nossa disciplina. Primeiro, nós vamos falar sobre a visão geral do sistema, ou o sumário executivo do sistema. Como é que funciona isso, né? Aqui tem um sistema fictício, né, para vocês entenderem as propriedades desse sistema e, a partir daí, vocês entenderem cada exemplo de diagrama que eu for dar, certo? Então, nós vamos falar sobre o sistema Livir, uma livraria virtual,
sistema deve gerenciar todos os processos de uma livraria virtual, desde a aquisição até a venda dos livros. O acesso dos compradores e gerentes deve ser feito através de um site web e, possivelmente, com outras tecnologias também. Os compradores fazem as transações pagando com cartão de crédito. Existem promoções eventuais pelas quais os livros podem ser comprados com desconto. De início, a livraria vai trabalhar apenas com livros novos a serem adquiridos de editoras que tenham sistemas automatizados de aquisição. Lendo isso aqui, vocês entendem que essa é qual fase do ciclo de vida do software, do processo de software. Lembra da aula da semana passada, que a gente falou de ciclo de vida? Caiu a internet de novo? Caiu a internet dos presenciais e dos remotos. Não, tá de boa. Caiu? Caiu não. Onde que caiu, né? É a Alô? fase de levantamento, né, gente? É como se você estivesse conversando com o seu cliente e o seu cliente estivesse falando as características da empresa dele, do sistema que ele quer. Você está fazendo um levantamento dessas características, né? Para você poder conseguir definir quais são os requisitos, né? Você está conhecendo o negócio do seu cliente para você definir quais são os requisitos e, a partir daí, você conseguir desenvolver o software, ok? Então, a primeira coisa que você tem que fazer quando você for desenvolver um software é definir os requisitos. A gente chama de levantamento de requisitos. Vocês aprendem isso na disciplina da professora Valquíria, né? Engenharia de Software e Requisitos. Essa disciplina vocês já fizeram, né? Porque ela está acontecendo no primeiro período ali agora com os meninos, então vocês já fizeram ela, certo? Então, aqui vocês estão levantando os requisitos. Alguns requisitos que logo de cara, antes da gente continuar a leitura, vocês já conseguem perceber aqui. Vamos lá. Tem muitos. Vamos. Como é que é a pergunta? Fala de novo, professora. Fala alto. O quê? O que a senhora falou mesmo? Que deu uma cortada aqui. Deu uma cortada. Eu estou falando o seguinte. Lendo esse texto, quais são os requisitos que a gente já consegue enxergar aqui para esse sistema? Só de ler esse texto. Ele tem que estar em mais de uma plataforma. O João Ricardo falou que ele tem que fazer transações de pagamento com cartão de crédito. O que mais? Vender livros. Ok, tem que fazer Vender vendas. livros. O que mais? Ok, Cadastro tem que de fazer vendas. clientes. Cadastro de Aquisição, De clientes. Cadastro aquisição, Site web. Remoto. Site web. Remoto. cadastro de usuário. Cadastro de usuário. Presencial. Só o João Ricardo que sabe? Engenharia de Controle de software. lista. Calma, gente, a gente tem que fazer assim, remoto, presencial, porque senão vocês me confundem. Presencial. Vou falar algum? Cadastro dos livros. Remoto. se for um requisito não funcional, o sistema tem que ser automatizado, essa forma de aquisição, porque isso é uma restrição, no caso. Ok, a aquisição dos livros tem que ser automatizada. Presencial. Os livros podem ser comprados com desconto. Remoto. Quase saiu alguma coisa. Não? Acabou? Ele pode. Não? Acabou?
ele pode gerenciar a quantidade de livros que ainda tem, que foram vendidos ou que ainda sobrou, como se fosse um estoque. Isso já está nessa página? Eu acho que você está na outra página. Calma, Gabriel, você está na outra página. Calma, Gabriel, você está na outra página. Tá bom. Ele traz login de acesso para os compradores e para os funcionários. Quê? Os logins de acesso. Volume de acesso é um requisito? Login. É login, professora. Login de acesso. O Ok. colega tinha falado mais cedo sobre ser multiplataforma, mas não sei se ouviu. Não ouvi. Multiplataforma também. Se a gente for olhar aqui, a gente consegue perceber que isso aqui está muito fácil. O seu cliente não vai falar fácil assim. É bem visível que a cada frase, praticamente, você tem um requisito, né? Então, o sistema deve gerenciar todos os processos de uma livraria virtual, desde a aquisição até a venda dos livros. O acesso dos compradores e gerentes deve ser feito através de um site web, possivelmente outras categorias. O cliente não vai falar isso para você, né? Ele vai chegar e vai falar assim, olha, eu queria que você fizesse um sisteminha para mim. Eles sempre falam sisteminha, né? Porque eles não sabem o tanto que é difícil. Um sisteminha para mim, para eu vender os livros. É uma coisinha simples, sabe? Eu só quero que você pegue, assim, ele vai comprar lá da editora, aí ele vai saber quando o comprador entrar no site, e aí vai comprar o livro, ele pode pagar pelo cartão de crédito. Mas eu acho que ele também pode pagar por boleto. O que você acha? Você acha que por boleto é bom? Qual outra forma de pagamento que tem? Ele não vai te passar as informações certinhas, não. Você vai ter que ter uma conversa com ele. E aí você vai ter que ir nessa conversa mostrando opções. Por que ao invés de você limitar o pagamento ao cartão de crédito, você não põe lá um PagSeguro? E a pessoa já gera o boleto. O custo é tão baixo, já fica tudo mais simples, as pessoas já estão acostumadas. O que você acha? Você tem que ir dialogando com o seu cliente para conseguir extrair o máximo de informação dele. Ok? Então, com certeza. O João Ricardo disse que a gente precisa já ter uma noção de como funciona o negócio do cliente, para quando a gente chegar lá, ele não passar um susto na gente, né? De falar uma coisa e a gente falar, não, dá certo. E aí depois, quando a gente vai desenvolver, não dá. Porque a gente planejou mal, a gente achou que ia dar certo por falta de conhecimento. Então, você tem que ter o seu cliente, você tem que saber, no mínimo, sobre o que é a empresa, né? Mais ou menos o que ele quer, para você conseguir dar uma pesquisada naquilo, para quando você chegar lá para levantar requisitos, você saber conversar com ele para extrair os requisitos dele, certo? E teve alguém que falou, eu não sei se remoto ou presencialmente, mas teve alguém que falou sobre requisitos não funcionais. Eu achei bem interessante isso. Qual a diferença de requisitos funcionais e requisitos não funcionais? Quem sabe me explicar isso? Vamos lá. Fazer uma recapitulação. Requisitos funcionais. Requisitos funcionais são as funcionalidades próprias do sistema. Então, por exemplo, ele tem que fazer um login, ele tem que fazer uma aquisição, ele tem que fazer uma venda. Isso é um requisito funcional. Requisitos não funcionais são as próprias restrições do sistema. Então, sei lá, o sistema atualiza de 3 em 3 minutos, o sistema tem que ter multiplataformas, o sistema tem que ter por exemplo, esse exemplo que eu falei dos livros tem que ser automatizados essa venda, isso é uma restrição. Então, essa é a diferença entre requisito funcional e não funcional. Todo mundo entendeu? Os requisitos funcionais são aqueles que geram alguma funcionalidade específica para o seu sistema. E os não funcionais são os outros detalhes que são tão importantes quanto para o sistema, para o desenvolvimento do sistema, mas não são funcionalidades do sistema. Então, por exemplo,
Tem alguns clientes que eles vão te falar, olha, eu quero que o meu sistema tenha as cores da logomarca da minha empresa. É um requisito, ele está falando, eu quero que isso aconteça, é um requisito. É uma funcionalidade do sistema? Não é, mas para aquele cliente é importante, então é um requisito não funcional. Ok? Então, se a cor da empresa é azul, verde, roxo e bege, eu comprei uma blusa linda dessa cor. Não tem graça fazer essas piadas com vocês nem lindos, mas tudo bem. Aí eu comprei Aí a logo do cliente é dessa cor e ele quer que o sistema seja dessa cor. Você não vai fazer o sistema vermelho, porque a logo dele é roxo, verde, bege. E ele falou que quer que seja dessa cor, mas é horrível, eu não gosto. Você que lute, né? O cliente mandou, você obedece. Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Não é assim que funciona? E todo mundo aqui tem juízo, né? Sim ou não? Depende. E o pessoal do remoto tem juízo, sim ou não, ou mais ou menos? A gente tenta. Tenta, entendi. Equilibrado, tem que manter o equilíbrio. Tem que manter o equilíbrio, sei. Continuando onde o Gabriel já deu uma adiantada. O sistema a ser desenvolvido deve conectar-se ao sistema das editoras para efetuar as compras. O sistema deve calcular o custo de entrega baseado no peso dos livros e a distância do ponto de entrega. Eventualmente, pode haver promoções do tipo entrega gratuita para determinadas localidades. O sistema deve permitir a um gerente emitir relatórios de livros mais vendidos e de compradores mais assíduos, bem como sugerir compras para compradores baseadas em seus interesses anteriores. Quando um livro é pedido, se existe em estoque, ele é entregue imediatamente. Se não, o livro vai ser solicitado ao fornecedor e um prazo compatível vai ser informado ao comprador. Simples esse sistema, não é? Sim? Ou não? Como é seu nome? Hã? Como? Tairlan. O Tairlan disse que é simples. Vocês concordam com ele? Sim, não tem tanta funcionalidade, nem tanta restrição assim, não. É, A não tem ser que conectar com crie. outros sistemas, né? Hã? Ah, não sei. Complicado. Porque tem que conectar com outros sistemas. Acho que é a parte mais complicada. Na verdade, não. Vamos fazer o seguinte, para essa pergunta que eu fiz agora, é um sistema simples ou não? Não. Não, eu não acho. Não. Seu período é qual, Tairlan? Quinto período. Por isso que é mais fácil para você do que para os outros. Calma. E os outros que estão respondendo online? Não acho simples. Não acho simples. Qual que é seu período, Ana? Terceiro. Terceiro. Não acho simples. É mesmo Seu não, é qual? professor? Terceiro. Você disse que não é simples. E o seu? Quinto, é simples? Hã? É simples, mas é difícil. Entendi. Seu período? Terceiro. Mais ou menos. Mais ou menos também. Tá, vocês estão confiantes. João Ricardo? Quinto. Certo, mais ou menos. Não é muito fácil. Qual quarto período? Você acha que é fácil, que é simples? Simples, mas assim, mais ou menos simples. E o povo online aí, o que vocês acham mesmo? Ficou mais ou menos na média. Tem uns que Difícil, acham que Natasha. não, ficou mais ou menos na média. Tem Difícil, uns que acham que Natasha. não. Acho que A parte de integração de papel. pagamento. A parte de integração de pagamento, Isso é mais difícil, sabe? Na verdade, não é só o pagamento. Além de Isso fazer. é mais difícil. Na O verdade, cadastro não é só o dos pagamento. livros. Além de fazer. o cadastro dos livros
Não, Calma, o mais gente. difícil vai ser o controle de estoque, porque você tem que fazer uma regra, porque vamos supor que 2 pessoas têm que comprar um último produto em estoque. Aí como é que faz? Tem que implementar uma regra nesse caso também. Então, sem falar que tem que solicitar ao fornecedor um prazo compatível. Então, como é que vai ser o sistema do fornecedor se ele consegue entregar essa data? Eu acho que é mais para difícil do que para fácil. Eu acho o seguinte, que é mais ou menos, né? Por quê? Aqui é fácil. Isso aqui é facinho, né? Todo mundo, primeiro, segundo, terceiro período, esse primeiro slide aqui, facinho. Por quê? Cadastro usuário, cadastro de livro, né? Interface web, facinho de fazer. Agora, quando a gente vem para o segundo slide, a coisa dá uma complicada. Porque isso aqui é quase um ERP, né? Porque ele vai comunicar com outros sistemas, né? Então, ele não vai ser alimentado, ele não é um sistema independente, ele é um sistema que vai receber informação de outros sistemas. Então, ele não vai depender só da base de dados dele, você precisa ter conversa com outros sistemas. Você precisa saber peso, distância, você tem que mexer com cálculo de frete, né? Então, tem que calcular frete pela transportadora, pelo peso, pela distância, né? Qual é o tipo, o CEP, né? da localidade. Se tiver entrega gratuita, cupom ou promoção, você tem que ter uma regra para isso. Além disso, os relatórios é relativamente fácil, mas tem uma coisa que também é complexa. O sistema tem que sugerir compras para compradores baseados nos seus interesses anteriores. Aqui já entra uma análise de dados que, se você for fazer isso aqui numa data análise, você vai sofrer bastante. Provavelmente, para você sofrer um pouco menos, você vai ter que sofrer desenvolvendo uma IA, que vai dar menos... É menos complicado do que você colocar... Agora tá bom, gente. Ixi. Bom, o que aconteceu? Acabou. Como que é? Quê? Deve ter acabado a energia lá. É a energia. 3F. F Todo total. mundo bota F aí, né? Remoto, Tá vocês chovendo, estão né? aí? Estamos aqui. Oi. Boa energia? Liga o flash aí, geral aí, taca pau, irmão. Ele tá vendo a tela. Gente, deixa eu virar aqui a tela para os meninos. E vocês estão vendo a tela aí, né? Porque eu não sei se eu vou conseguir passar ela, mas tudo bem. Então, como eu estava falando, aí a gente já começa a entrar com várias outras coisas mais complexas da computação, né? Que a gente não vai conseguir trabalhar isso, por exemplo, no terceiro período. Nesse curso, nem no quinto período, a gente não consegue resolver alguns problemas, né, que foram levantados aqui nesses levantamentos de requisitos. E no final do curso? Se Deus quiser, sim, né, gente? A esperança é essa, que sim. Deixa eu... Não passou lá, né? Óbvio que não passou lá. Ou passou? Vocês viram mudar? Ai, por que está passando? O que está acontecendo? Como que tem internet sem ter luz? Aqui passou um slide. Gente, essa coisa não é de Deus, não. Como tem internet sem ter luz? É os dados, né? Não? Tá com os dados ligados. Será? Tem lógica, né? Às vezes o computador ligou
Não, o computador está na rede da Uni. Mágica. Dorime. Ai, que medo. Vamos falar? O que vocês falaram? Eu até desconcentrei aqui, fiquei assustada. O que você falou? O servidor, mas aqui é conectado nos bichinhos que tem ali redondinho. Pois é, como que ele está ligado sem luz? Essa aqui é a mágica que eu estou querendo entender. Ah, é? Ah, gente, que legal. Pronto, o mistério foi desvendado. Vamos continuar, né? Já que está dando tudo certo, vocês estão vendo mais ou menos. Se vocês querem chegar um pouco mais para cá, para vocês conseguirem ver aqui a tela, eu acho que aí a gente precisa repostar depois, pelo amor de Deus. Vamos falar um pouquinho sobre a modelagem do negócio, ou seja, quais são os diagramas que a gente vai usar na fase de modelagem do negócio. Então, primeiro a gente falou sobre o levantamento dos requisitos. Está dando para você ver? Então, primeiro a gente falou sobre o levantamento dos requisitos. Agora a gente vai falar sobre a modelagem do negócio. Para essa fase, nós vamos usar basicamente o diagrama de atividades e o diagrama de máquina de estados. Então, são dois diagramas da UML que servem para ser usados nessa etapa de modelagem do negócio. Então, esses dois diagramas, o diagrama de atividades e o diagrama de máquina de estado, eles modelam o funcionamento da empresa, modelam um negócio, né? Principalmente o diagrama de máquinas de estado. São diagramas comportamentais. O diagrama de atividade, ele vai modelar os estados e os processos do sistema, né? Como é que vai funcionar isso. E o diagrama de máquinas de estados, ele modela, ele mostra para o desenvolvedor, né? Quais são os estados que o sistema vai atingir a cada interação com ele, né? Quando um ator, uma entidade ou qualquer tipo de interação que o sistema receber, como que ele vai reagir. Então, aqui, por exemplo, nós temos um exemplo de diagrama de atividade. Então, nessa primeira barra, deixa eu pegar meu professor. Eu não entendi direito. A senhora pode explicar de novo quais são as diferenças desses dois diagramas? Sim. O diagrama de atividade, ele vai demonstrar os estados que o sistema vai atingir, né, e quais processos que ele vai passar durante a execução dele, né, de alguma funcionalidade do sistema. O diagrama de máquina de estados, ele vai te falar qual é o estado que o sistema atinge quando existe algum tipo de interação com ele. Seja por um ator, por uma entidade, ou o estado que esse ator ou que essa entidade atinge. Isso é o que o diagrama de máquina de estados faz. Representa, na verdade, né? Quem faz são vocês. Certo? Sim? Sim, obrigada. Então, no nosso diagrama, exemplo de diagrama de atividades aqui, para a nossa livraria, né? Nós vamos ter 3 etapas. Nós temos aqui a livraria, né? O comprador e a operadora do cartão de crédito. E esse diagrama de atividades, ele vai representar como que funciona a interação entre essas 3 entidades do seu sistema, né? Então, o início é essa bolinha preta aqui de cima e a setinha indica o fluxo, né? A direção do fluxo dos dados. Então, começa com o comprador solicitando um livro. Então, o comprador vai lá no site, escolher o livro, aí ele solicitou, eu quero comprar esse livro. Quando ele fizer isso, ele solicitar a compra do livro, essa solicitação vai passar para a livraria. A livraria vai
registrar o pedido de compra do livro. E aí a livraria vai informar para o cliente quantos livros que tem em estoque. Se tem 1, se tem 0, se tem 20, quantos tem. E aí ela vai passar para o cliente, olha, eu tenho tantos livros em estoque. E aí o cliente vai falar, ok, eu quero comprar, e vai pagar, vai efetuar o pagamento. A operadora de cartão de crédito vai confirmar o pagamento e vai mandar essa confirmação para a editora de livro. E aí a editora de livro envia o livro pelo correio e encerra esse fluxo. Certo? Então, isso aqui é um simples diagrama de atividade que está demonstrando a atividade de comprar um livro. Certo? Desde o ato da solicitação da compra até o ato de envio do livro pela editora. Dúvidas? Não? Não. O diagrama, aqui já tem outro diagrama de atividade, que eu não sei se eu vou conseguir enxergar o que está escrito aqui, mas vamos lá. É o mesmo processo de compra de livros, mas aqui é mais detalhado um pouco, porque a gente está entrando no caso de, por exemplo, a editora não tem nenhum livro daquele, então ela tem que solicitar para... A editora não, a livraria não tem nenhum livro, então ela tem que solicitar para a editora, né, que forneça o livro para ela, para depois ela vender o livro para o cliente. Então, da mesma forma, nós temos agora mais uma entidade, que seria a editora, tem a livraria, o comprador e a operadora do cartão de crédito. Inicia o fluxo da mesma forma, solicitação de compra do livro, né? Aí a livraria recebe a solicitação, registra essa solicitação e informa... informa o quê? Informa o prazo, né? Porque não tem o livro em estoque. Primeiro ela vai verificar, vai descobrir que não tem o livro em estoque, aí ela vai informar que não tem o livro em estoque. O cliente efetua o pagamento, a operadora do cartão de crédito confirma o pagamento, né? Essa confirmação vai ser enviada para a livraria, que vai solicitar o livro para a editora. A editora recebe o pedido de solicitação da livraria, providencia o livro, envia o livro para a livraria e a livraria recebe esse livro da editora e envia o livro para o cliente. Com um pequeno detalhe, se por acaso a confirmação de pagamento não acontecer, o livro não vai ser enviado. Certo? Então, aqui nós temos dois pontinhos que não tinham na anterior, que são condições, né? Aqui, se o pagamento não acontecer, vai ser informado, olha, não aconteceu o pagamento. Aqui nós temos um fluxo duplo, um fluxo duplo. Pode ser que o livro não está em estoque, pode ser que o livro está direto em estoque. Se o pagamento não for confirmado, vai finalizar sem enviar o livro para o cliente. Certo? Dúvidas? Sim, não? Só uma aqui sobre esse diagrama. Teoricamente, ele possui algum erro? Porque, por exemplo, teoricamente, o sistema não deveria checar se tem o estoque desse livro antes de informar o prazo de entrega para o cliente? Sim, com certeza. Esse diagrama aqui está muito simples, né? Ele está faltando várias etapas, tipo essa de erro, de exceção e tal. A gente vai falar nisso mais para frente, quando a gente estiver falando especificamente dos diagramas de atividades, né? Mas você tem razão. O diagrama de atividades aqui é só um exemplo bem simples e relativamente incompleto do que deveria acontecer, mas com certeza precisa verificar a quantidade de livros, né? Informar para o cliente quantos livros tem, informar se tem estoque, né? Tudo isso ser confirmado antes, reportar algum erro, por exemplo, caso o pagamento seja recusado, né? Então, tem todas essas exceções.
que não estão apresentadas nesse diagrama aqui, porque é só para vocês entenderem como que funciona, de forma geral, o diagrama de atividades. Mas quando a gente for ver ele com detalhes, vocês vão ver isso, certo? Ok, obrigada. Outro exemplo de diagrama de atividades. Similar ao anterior, nós vamos ter o comprador solicita o livro, a livraria registra o produto, informa sobre a venda, né, o valor total, e faz o pedido de entrega, o cliente efetua o pagamento e faz a confirmação do pagamento. Aí nós temos aqui outra exceção. Então, aqui nós temos a possibilidade de dois caminhos possíveis, vocês estão vendo aqui. Um caminho vai ser o caminho anterior, que ele vai verificar duas coisas. Primeiro, se o livro já está em estoque, ele simplesmente foi confirmado o pagamento. E o livro já está em estoque, ele envia o livro para o cliente. Foi confirmado o pagamento, mas o livro não está em estoque, ele vai fazer todo o processo, a livraria, né? Faz todo o processo de solicitação para a editora manda o livro e depois a livraria manda para o cliente. Pagamento não foi confirmado, o livro vai ser devolvido para o estoque e a compra vai ser cancelada. Certo? Então, aqui já é um outro fluxo. Vocês estão vendo que a cada fluxo é um pouquinho mais detalhado aqui, para vocês entenderem as várias opções do diagrama de atividades. O diagrama de atividades ele é muito importante para o sistema. Ele é um dos diagramas mais simples, mas, na minha opinião, é um dos diagramas mais importantes para vocês construírem um sistema. Porque a cada funcionalidade, você vai passar por todo o fluxo dela. Né? Aqui ainda faltam os fluxos de exceção, né? E os fluxos alternativos. Esse daqui já tem aqui o fluxo alternativo, né? Aqui são os chamados fluxos alternativos. Mas, por exemplo, e se o cliente cancelar a compra no meio do caminho? Aí é um fluxo de exceção, ele não está contemplado aqui nesse diagrama, certo? Então, existe essa possibilidade também, mas não está apresentado aqui por enquanto, certo? Dúvidas? Sim? Não? Vocês aqui presencial estão vendo mais ou menos o que está acontecendo? Outro diagrama de atividades. Acho que eu pus esse um pouquinho maior. Qual é a diferença desse para os outros? Nenhuma, eu acho que esse é o mesmo do anterior, né? Só pus ele um pouco maior. Parece que eu só pus ele um pouco... Ah, é porque aqui eu estou explicando o que que é. Só Deus na minha causa, né, gente? Então, cada um desses elementozinhos aqui no diagrama tem um nome, né? Esse nó fork, vocês podem ver que ele tem uma entrada e várias saídas. Então, ele chama fork. O que é fork? Garfo. Não, fork é garfo. Então, vocês veem que ele tem uma entrada e várias saídas, né? Mais de uma saída. Então, por isso que ele chama fork. O join, ele tem várias entradas e uma saída. O que é join em inglês? Juntar, né? Join é juntar. Então, ele está juntando várias coisas para uma única finalidade. Entenderam a diferença dessas duas coisas? Esse é um nó fork, porque ele tem uma entrada e ele distribui essa entrada em mais de uma saída. E o no join, ele tem mais de uma entrada e ele junta todas elas em uma única saída, né? Direcionada para um único local. E aí nós temos alguns tipos de seleção. A seleção branch, né? Vocês percebem que ela, da mesma forma, ela recebe uma entrada e divide em mais de uma saída. Então, ela vai estar fazendo meio que uma condicional. É o
se que vocês conhecem, né? Então, aqui, se o livro não estiver em estoque, acontece esse fluxo. Se o livro estiver em estoque, acontece esse outro fluxo. Ok? E aqui nós temos uma seleção do tipo merge, ou seja, da mesma forma, ela vai mesclar as coisas. Então, os dois fluxos, tanto o fluxo de não ter em estoque, quanto o fluxo de ter em estoque, ambos vão levar para a mesma finalidade, que é o quê? Enviar o livro para o cliente, certo? Então, quando chegar nesse ponto aqui, vai mesclar, né, as duas finalidades e enviar para o mesmo local. Por que não mesclou com essa de baixo? Porque a finalidade dela é diferente. A finalidade dela é cancelar a compra, porque o pagamento foi recusado. Ok? Entenderam? Sim? Professora, pode explicar de novo, por favor? Posso explicar de novo. Só a parte da seleção ou do nó também? Só da seleção. Da seleção. A seleção branch, ela vai dividir a sua entrada, né? Então, aqui você tem uma opção. O pagamento foi confirmado? Sim. Então, quando o pagamento é confirmado, você tem a seguinte posição. Se o pagamento for confirmado, você precisa verificar se existe o livro em estoque ou não. Então, por isso que aqui, pagamento confirmado? Sim. Pagamento confirmado? Não. É como se fosse um if-else, certo? Então, se o pagamento foi confirmado, eu preciso fazer outra coisa, que é o quê? Eu preciso verificar se tem o livro em estoque. E aí, de acordo com a resposta para essa verificação, é que eu vou seguir o meu caminho. Se o livro já estiver em estoque, eu vou seguir esse fluxo aqui. Se o livro não estiver em estoque, eu vou seguir esse outro fluxo aqui de compra. Então, a seleção branch, ela vai dividir a minha entrada em mais de uma saída. Então, eu tenho uma entrada e mais de um fluxo possível para aquela entrada, fluxos alternativos, certo? A seleção merge, ela faz o contrário, ela mescla os fluxos em uma única saída. Então, aqui eu tenho dois fluxos diferentes com a mesma finalidade, ou seja, eles têm que ter a mesma saída. Então, eles são mesclados na seleção merge para poder continuar o caminho deles. Entendeu agora? Sim ou não? Professora, Ah. aí sempre Sim. que abre um branch, então tem que fechar com um join. Geralmente, quando a gente abre um branch, a gente fecha com um merge, né? É o merge, eu confundi. Isso. Mas sempre que tem um branch, vai ter que ter um merge também. Vai ter que ter um merge, porque a gente vai precisar. Não obrigatoriamente, mas na maioria das vezes, sim. Porque pode acontecer de ter algum tipo de fluxo de exceção, né? Em um dos dois fluxos, e aí ele não vai para a mesma finalidade. Entendi. Entendeu? E aqui a gente... professora, quando eu tenho que decidir, tipo assim, como que eu decido se eu vou usar um branch, ou um fork, ou um merge, ou um join? Tipo, como é que funciona essa decisão? Você precisa saber do fluxo. Então, aqui você tem um único fluxo, certo? Então, você vê, confirmar pagamento. Esse fluxo, ele tem duas opções. O pagamento vai ser confirmado sim, ou o pagamento vai ser confirmado não. E as finalidades delas vão ser bem diferentes, certo? Uma é envio do livro para o cliente, a outra é finalizar o processo, devolver o livro para o estoque. Nesse caso, você vai usar o nó fork, porque você sabe que você tem um fluxo que vai ser dividido em dois caminhos, bem diferentes. É bom que eu mexo com a mão como se vocês estivessem vendo aí no remoto, né? Você tem um fluxo e esse fluxo vai ser dividido em dois caminhos, e esses dois caminhos vão ter finalidades totalmente diferentes, sem possibilidade nenhuma de finalizar da mesma forma, ok? Então, os fluxos vão seguir caminhos opostos. Nesse caso,
nó fork. Ok? O nó join. Qual é a diferença do nó fork pro condicional? Pro branch? Eu não sei, é branch o losango? Sim, Seleção... depende, né? Aqui nesse caso é uma seleção branch, aqui nesse outro caso é uma seleção merge. Os dois são losango. Você está falando desse de cima, do branch. Tipo assim, o nó fork é bem parecido, pelo menos com uma entrada e duas saídas. Como que eu vou saber a diferença quando que eu vou usar um e quando que eu vou usar o outro? E é o mesmo caso do join pro merge. Porque no nó você vai ter a separação, digamos assim, do seu diagrama, do seu fluxo de dados em caminhos opostos. Na seleção, você vai ter a separação do seu fluxo de dados em caminhos alternativos. Pode ser um ou o outro. Nesse caso de baixo, no caso do nó, você não pode ter as duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. O cliente pode estar comprando, por exemplo, 3 livros, exemplo, né? O pagamento vai ser só um, ou vai confirmar o pagamento de todos, ou vai negar o pagamento de todos, porque é uma compra só, ok? Mas nessa mesma compra, eu posso ter 2 livros em estoque e um que não está em estoque, certo? Então, você tem essa possibilidade aqui de acontecer os 2 fluxos para o mesmo cliente ao mesmo tempo. Entendeu? Mais ou menos? No nó, não. É porque, assim, se eu fosse colocar, por exemplo, no lugar do nó fork, aquele primeiro lá, se eu colocasse uma outra branch no lugar dele, ficaria errado? Tipo assim, confirmação do pagamento, sim e não. É porque você tá tendo uma visão de fluxograma, né? Da parte estruturada da coisa. Ixi, já tá com a minha bateria. Você está tendo uma visão de fluxograma e o diagrama de atividades, ele lembra o fluxograma, mas ele é um pouco diferente do fluxograma, porque ele não vai ter só essas condições e você vai seguindo o fluxo pela condição. Você tem diferenças nas condições de acordo com o caminho que o fluxo vai seguir, entendeu? Então, aqui, como você precisa dividir o fluxo em 2 caminhos totalmente diferentes, opostos, você vai ter um nó. Quando você vai ter caminhos alternativos, você tem a seleção. Entendeu? Então, o nó, tanto quando você tem um fluxo virando vários, quanto você tem vários fluxos virando um, você vai ter nó. Quando você tem um fluxo que tem várias possibilidades, né? Várias alternativas para ele, ou várias alternativas de fluxo que se tornam uma única saída, você vai ter uma seleção. E aí, ela ser branch ou ser merge vai depender da situação, né? E ser fork ou ser join vai depender da situação. Isso fica mais fácil de vocês entenderem quando a gente estiver trabalhando a descrição do diagrama de atividade. Porque a gente faz a descrição de um caso de uso, aí a gente descreve todo o fluxo. Tudo isso aqui que está em desenho, a gente escreve à mão, né? O cliente faz isso, o sistema devolve aquilo, e aí o outro faz aquilo, e assim por diante. Você vai escrevendo o que cada um faz. E aí você escreve as exceções, que são os nós, e você escreve os fluxos de exceção, que são os nós, você escreve os fluxos alternativos, que são as seleções. Certo? Sim ou não? Acho que com mais exemplos eu vou entendendo mais para frente. Tá meio confuso Por exemplo, ainda. Se a gente estivesse aqui no meio do caminho, igual eu falei, o cliente cancela a compra. É uma possibilidade, ele pode cancelar essa compra a qualquer momento. Então, você teria, vamos supor que ele vai cancelar a compra aqui, né? Pois é.
Vai cancelar. Agora que vai ficar ótimo de entender, né? Cancelou a compra. Vamos supor que o cliente vai cancelar a compra depois que ele recebeu da livraria o valor total, né? Aí ele fala, ih, ficou muito caro, eu vou cancelar essa compra, né? Naquele local, eu posso ter um novo... Hã? Parou de compartilhar a tela. É porque acabou a bateria. Acabou a energia. Bateria. Acabou a bateria. Entendi. Vamos terminar de falar só do diagrama de atividades, e aí a gente vai embora, e aí, porque provavelmente só tem a gente aqui, eu acho mais para lá, porque as salas já estão todas apagadas. Aí a gente vai embora e a gente repõe esse conteúdo na semana que vem, sem problemas. Mas vamos só terminar esse debatezinho aqui do diagrama de atividades, aproveitar que os meninos ainda estão online aqui, né? Então, se o cliente cancelasse ali naquele momento que ele recebeu o valor total da compra, eu poderia ter um nó forte lá. Por quê? Recebeu o valor total da compra, ele poderia ter dois caminhos que são caminhos totalmente opostos. Um é continuar com a compra e o outro é encerrar a compra naquele exato momento. Isso se chama fluxo de exceção. Por isso que são os nós, aquela barrinha preta, certo? Agora, os fluxos alternativos é o seguinte, dentro do sistema existem várias opções. O fluxo de exceção, só completando, o sistema não estava esperando por aquilo, porque o fluxo perfeito o cliente pede, a empresa informa que tem o livro, o cliente aceita aquele valor, faz o pagamento, a operadora do cartão confirma o pagamento, né? Aí a editora de livro verifica se tem no estoque e já envia para o cliente quando tem, ou solicita a compra e acaba enviando. Ou seja, num fluxo perfeito, inicia com o pedido do cliente e encerra com o cliente recebendo o livro em casa, certo? Ou, se for e-book, depende, mas a ideia é a mesma. E aí, dentro de um fluxo perfeito, nós como analistas de sistema, precisamos pensar nas situações mais inusitadas. E aí entram os fluxos de exceção e os fluxos alternativos. Os fluxos alternativos são as várias possibilidades que existem dentro do sistema. Por exemplo, a possibilidade de ter o livro no estoque ou não ter o livro no estoque. O final vai ser o final perfeito, que é o quê? O cliente recebeu o livro, né, em casa. Pronto. Agora, os fluxos de exceção são coisas que não deveriam acontecer, mas de repente acontece. Por exemplo, a operadora do cartão de crédito negou a compra, ou seja, foi encerrada no meio do momento, no meio do caminho. Então, o fluxo perfeito ele foi quebrado. O cliente não vai receber o livro, então a gente não vai chegar no fim daquele fluxo. Por isso que a gente tem o nó, entendeu? Ou o cliente cancelou a compra no meio do caminho. Eu não vou chegar no fim do fluxo perfeito, que é receber o livro. Vai encerrar no meio do caminho. Então, a gente tem um nó, certo? Vocês precisam prever isso. Quando a gente faz isso por escrito e depois monta o diagrama, é mais fácil você visualizar a diferença dessas duas coisas. Mas, basicamente, é isso. Os nós são fluxos que têm finalidades totalmente distintas, né? E a seleção, ou seja, os fluxos alternativos, são várias possibilidades que vão finalizar de uma mesma forma, digamos assim. Certo? Sim, não, mais ou menos. Ainda bem que acabou a luz, né? Mais ou menos isso. Remoto, e aí? Abra o coraçãozinho de vocês. Deu para entender, Natasha. Eu acho que com mais exemplos e conforme a gente for vendo para frente, vai ficando mais claro. A prática vai ajudar. Mais perdido que segue tiroteio. Ah, verdade, é. Tá mais Deu pra perdido que entender a gente melhor. no escuro. É verdade. É verdade. Mas com certeza é o seguinte, a aula de hoje, como eu falei no começo,
era, né? Porque não vai ser mais, porque acabou, né? Mas era um geralzão, para vocês terem uma noção geral dos diagramas, né? Mas a gente vai aprofundar em cada um deles, certo? Então, fiquem calmos, tanto que vocês que estão aqui presencialmente, quanto quem está lá remoto, porque vai dar certo, vocês vão entender. Diagrama de atividades é muito simples de fazer, é um dos mais simples diagramas da UML, mas é um dos mais completos, porque ele te dá uma visão inteira daquela funcionalidade do sistema, né, daquele caso de uso, que é outro tipo de diagrama que a gente vai ver depois. Então, vocês vão ter uma visão completa a partir do diagrama de atividades. Então, é muito bom que vocês entendam bem como ele funciona, certo? Como a gente vai encerrar a aula por enquanto, por aqui, quer dizer, deixa eu até verificar se a gente pode encerrar ou não pode encerrar. Deixa eu ver, gente, se a gente pode ir embora. Ou se a gente vai continuar a aula. Então, é o seguinte. Eu acho que não vai continuar a aula. Então, a gente vai embora, né? Vocês ouviram aí o que aconteceu, né? Explodiu tudo e aí... e aí não vai ter jeito de ter aula agora. Então, é o seguinte, gente. Vamos fazer da seguinte forma. Nossa aula está um dia adiantada, o conteúdo que eu estou dizendo, né? Está um dia adiantado pelo que a gente tinha planejado. Então, está tudo tranquilo, né? Semana que vem, a gente vai voltar nessa aula de hoje. Então, eu vou colocar essas informações lá no Liceu, né? Porque no Liceu não, gente. Eu falei tanto de Liceu para os meninos do primeiro período hoje, que eu estou até tonta. No AVA, né? Vou pôr tudo no AVA, porque eu mandei para vocês mais cedo que eu não consegui pôr no AVA antes da aula. Então, eu vou colocar tudo lá no AVA. Vocês dão uma olhada nos slides. A gente teve cerca de 1 hora de aula, mais ou menos. Então, se vocês quiserem dar uma olhadinha nesse pedacinho de aula, pelo menos quando eu comecei a falar dos diagramas, né, de atividades, para vocês darem uma reforçada nisso. E aí, semana que vem, a gente volta de novo nessa aula, né? E aí a gente vai passar por todos os diagramas e provavelmente a gente já vai começar a falar um pouco mais a fundo deles. Mas aí, a gente não. Outra observação muito, muito importante que eu tinha esquecido de falar. Semana que vem, quem vai dar aula para vocês vai ser o professor William, tá? Ele que vai dar aula para o grupo 2, que vai estar aqui presencialmente. Por quê? Semana que vem vai ser a acolhida dos calouros da engenharia. E como coordenadora do curso, eu preciso participar, né? Então, o professor William vai estar com vocês na semana que vem, dia 2. Aí, na outra semana, no dia 9, a gente já vai começar com as turmas divididas, né? Nos laboratórios. E aí, a gente vai para os laboratórios e já vai pôr a mão na massa e começar a desenvolver diagrama, certo? Aí, a gente vai ter uns minutinhos
para a gente falar mais a fundo sobre o diagrama, e aí vocês vão fazer os diagramas durante o período da aula, certo? Professora, a senhora já tem a divisão dos alunos? Como é que vai ficar ou ainda vocês não fizeram? É só um minutinho. Oi? A aula de hoje vai ser a mesma da semana que vem por causa da falta de luz, né? Então, vai... Hã? Ah, não. Aí os outros grupos estão vendo remoto hoje. Simultâneo. Entendeu? Então, semana que vem, o grupo 2 vem presencialmente e os outros grupos ficam em casa assistindo a mesma aula de forma remota. Tudo tranquilo, que parece que pegou fogo no gerador e já vai ter que ir embora, não é? Não vai voltar. Eu estou só encerrando com os meninos aqui para fechar as coisas. Tudo tranquilo, né? Eles adoraram esse fato de ter acabado a luz. O que você está perguntando online? Menino, desistiu da pergunta. Professor, o mais legal é que eu trabalho nessa empresa de gerador. Não é possível! Então foi você! BRG Geradores. Pode olhar lá. Que absurdo! Vem aqui resolver pra gente! Olha, pegou fogo, agora é só o outro. Não é possível! Como é que é a história aí? Tá louco aí. Esse é o trabalhador que eu gosto. Ele não veio aqui arrumar pra gente. Como pode? Essa semana ele chega lá pra nós já. Essa semana. Ô, Natasha. O gerador pegou fogo. O Rodrigo estava aí na faculdade hoje. Certeza que foi o Rodrigo que botou fogo aí. Tá estranha essa conversa. Eu não sei de nada disso aí, não. Bate do carro no gerador. Então, tu vai ter chamado? Não, né? O computador acabou a bateria, como faz? Escreve aí no chat o nome de vocês, por favor. Pode escrever no comentário? Aí no chat, no comentário do chat aí, o nome e a matrícula, e aí vocês... Tá bom então, professora. Obrigado. Por favor, que aí eu ponho a presença lá, tá? Por favor, que eu olho no chat depois e ponho na chamada. Aí, gente, como eu estava dizendo, só para finalizar, semana que vem, o professor William vai... Ainda bem que vocês trouxeram a luz aqui para gente. O professor William vai estar ministrando essa mesma aula, certo? Porque acabou a luz, né? Na outra semana, nós vamos estar no laboratório e vocês já vão começar a parte prática da disciplina, ok? E da mesma forma, lembrem-se, mesmo a parte prática, nós vamos ter alunos que vão estar presencialmente e vamos ter alunos que vão estar de forma remota, ok? Então, prestem bastante atenção nos grupos. A partir da aula da semana do dia 9, eu vou mandar uma nova divisão de grupos, né? Porque aí vão ser grupos menores, porque no laboratório só cabem 12 pessoas. Na sala de aula cabem 18, certo? Então, a gente vai ter que fazer uma nova divisão dos grupos. E aí, para o pessoal do grupo 3, né? Saber a preferência das primeiras turmas presenciais da prática, estão para os alunos do grupo 3. Porque a aula da semana que vem vai ser o grupo 2, né? Então, a outra aula, o grupo 3, vai ter a preferência das primeiras aulas presenciais no laboratório. Certo? Oi. A chamada era para ser feita no chat e no WhatsApp, porque o povo está colocando aqui no WhatsApp. Não, é aqui no chat, vocês que estão remotos. Vocês entenderam, WhatsApp, gente? Os 7 alunos que estão aqui na sala, presencial. Então é só para colocar o nome e a matrícula? O nome e a matrícula, por favor. Fechou. Beleza. Fechou? No chat e vocês também, por favor. Pode. No laboratório é porque nós temos
mais de 100 alunos nessa disciplina. Então, na verdade, a gente tem, parece que, não sei, são 6 turmas para laboratório. Então, vão ser 3 com o professor William e 3 comigo. E vai ter que alternar do mesmo jeito, entendeu? Porque é menos gente no laboratório, né? É, gente. O trem é por causa de pandemia. Só Deus na causa. Gente, qualquer problema, comuniquem, por favor. Se vocês quiserem trocar com os colegas para vir no presencial ou remoto, etc., façam isso lá no grupo. Se precisar trocar definitivo, me falem que a gente vai resolvendo isso, ok? Então, você quer vir presencial e está escrito remoto naquelas listas? Todo dia? Aí eu para toda disciplina, mas alternada, igual essa daqui. Porque tem que ser, né? Porque não dá para vir todo mundo todo dia. Pode ser? Por que ou você precisa vir todo dia, por algum motivo? Algumas disciplinas. Então, você vai ter que me mandar um e-mail, para aquele e-mail que eu já mandei lá no grupo. O e-mail está no último slide. Você me manda um e-mail falando lá seu nome, sua matrícula, e fala, essas disciplinas tal, tal e tal, eu preciso estar presencialmente todas as aulas. Por isso, por isso, por isso. Aí você explica, tá? Aí, assim, todas as aulas sem alternar, tá? Porque aí faz essa diferença, tá bom? Uhum.